Bom, pessoal, conforme vocês devem ter lido no e-mail ou no Siga, não sei se já leram, se estão vendo o vídeo antes ou depois da minha mensagem no Siga, mas conforme eu falei, nós temos nessa disciplina de fenômeno de transporte, nós temos uma boa parte inicial, que é uma boa parte de sobre teoria. Eu já queria mostrar para vocês aqui o seguinte, já tenho escrito, tá? Vocês não vão precisar copiar. Eu já tenho aqui uma parte escrita de um caderno antigo da disciplina, e onde eu explico aqui várias coisas e eu vou passando aos poucos durante ao longo desses conceitos para chamar a atenção do que eu acho mais importante. Nem tudo aqui vai ser tratado com mais profundidade na disciplina de fenômeno de transporte, porque fenômeno de transporte é uma coisa bem ampla. E a gente vai focar mais nos fenômenos de transporte de massa, de transporte de energia térmica, por exemplo. A gente já tem a disciplina de transmissão de calor, que foca mais nos diversos aspectos dessa parte aí. Bom, então, nesse primeiro vídeo eu vou passar um pouco de teoria aqui. Aguardem um segundo, a cada dia, né? Como eu falei para vocês, que vou colocá-los, dependendo de como for a formatação aqui, digamos, a renderização dos vídeos, que der para eu editar direitinho, eu posso até soltá-los ao mesmo tempo. Mas, como eu estava dizendo, é uma primeira parte bem teórica, tá? Então vamos lá, o que é que acontece? Primeiro, a gente vai fazer um estudo de fenômeno de transporte, certo? Primeira coisa, a gente tem que identificar as situações onde a gente tem um transporte como eu falei, de energia, no caso aqui, a energia térmica, que no caderno aqui para especificar, a menina colocou aqui, eu devo ter falado no dia lá, mas eu também devo ter citado que isso aqui é a parte que a gente trata lá na transmissão de calor, e o transporte de massa. Essa parte aqui é mais importante para a gente. Por quê? Porque aqui a gente vai ver as diversas aplicações, por exemplo, absorção de gás, nós vamos ver, falar um pouco de destilação, mas falando das aplicações mesmo, e inclusive com alguns modelos matemáticos na segunda parte dessa disciplina, tá? E também o transporte de uma coisa que a gente chama de quantidade de movimento ou momento, que é energia mecânica. Isso aqui nós vamos adentrar um pouco mais na parte de fluido. Por quê? Porque desse aspecto aqui eu pretendo enunciar novamente. Eu digo novamente porque já foi visto na mecânica de fluidos, mas eu vou falar novamente sobre a lei da viscosidade de Newton. E aí, lá nós vamos ver diferentes tipos de fluido e depois nós vamos estudar perdas de carga. Ou seja, nós vamos estudar a fricção de fluido em tubulações, por exemplo. Então, quando você precisa bombear um determinado fluido, um determinado massa, né, uma massa de um fluido, então você precisa levar em consideração as perdas de carga, né? Porque quando o fluido passa por dentro de uma tubulação, né, pessoal, há um atrito, né? E isso dissipa energia. Então, quando você vai fazer bombeamento e esse tipo de coisa, a gente tem que levar em consideração tudo isso, tá? Então, vamos devagar e vamos organizando na mente aí esses tipos de transporte aqui. Repetindo, quantidade de movimento, massa e energia térmica, tá? Então, matematicamente, a gente vai ter uma expressão para cada um desses modelos de transporte aqui, certo? Dessas modalidades de transporte. Mas o que há de semelhante entre essas equações? O que há de semelhante é o seguinte: elas vão te mostrar um fluxo de uma propriedade dessas, certo? Uma propriedade dessas. E esse fluxo ele vai estar diretamente relacionado ao que a gente chama de uma força motriz, uma força diretora, tá? Então, essa força motriz ou força diretora, por exemplo, quando você tem um transporte de energia térmica, ela vai ser sempre o gradiente de temperatura. Agora, eu vou poder fazer considerações sobre esse gradiente. Eu posso dizer que é um gradiente de temperatura constante, eu posso dizer que é um gradiente de temperatura transiente, eu posso utilizar o gradiente na direção x, y, z, eu posso usar o gradiente na direção apenas x, certo? Então, o tipo de problema vai me dar a simplificação da coisa. Ou não, né? Ou não. Se eu precisar de algo mais complexo, eu faço, a minha matemática fica mais complexa, né? Bom, nisso
como eu estava dizendo, nisso a gente vai ter equações que vão relacionar o fluxo do transporte, não é isso? O transporte das propriedades que a gente citou, com a força diretora. E nós vamos ter modelos matemáticos para isso. Depois vai aparecer um nome, mas aqui, como eu falei, nessa primeira modalidade, essa vai ser a lei de Newton, lei de viscosidade de Newton. Para transporte de massa, nós vamos estudar a lei de Fick. E de energia, a gente usa normalmente a lei de Fourier, certo? Mas, como eu falei, essa última, a gente tem uma disciplina específica para ela, né? Para a parte matemática dela. É, também, como eu falei, esses modelos eu tenho que me basear sobre, né, eu tenho que interpretar os modelos levando em consideração as correções. É isso que eu falei. Eu estou tratando um unidirecional apenas na direção X, eu estou tratando ele independente do tempo, esse fluxo, e tenho apenas a dependência, desculpa, o gradiente, a força diretora depende apenas de uma propriedade, então eu tenho que ter essa noção de como eu vou interpretar, de como eu enxergo determinado modelo matemático, tá? De como eu encaro esse modelo. Bom, então isso é uma introdução para os tipos de transporte que a gente vai tocar aqui, certo? Bom, aqui como exemplo eu vou trazer o seguinte, né? Como eu já tinha falado para vocês, eu tenho que quando o transporte é energia térmica, a força diretora é o gradiente de temperatura, quando é massa é o gradiente de concentração, quando é momento é o gradiente de pressão. A gente vai aprofundar em cada um deles. No que diz respeito ao transporte de calor, a gente diferencia três fenômenos, né? Como eu falei, não vou entrar na matemática dele, mas a gente precisa saber a condução, a radiação e a convecção, né? E a convecção. Então a condução, pessoal, ela vai ver a necessidade de um meio material, né? Então, por exemplo, você pega uma barra de ferro e coloca num fogo. Claro que você, à medida que que os elétrons, né, naquela barra de ferro, que eles se movimentam, eles são transportadores de carga elétrica e de calor, eles podem vir até sua mão, eles vão vir até sua mão carregando energia e você vai sentir que houve uma condução. Então ali você tem uma estrutura rígida, né, no metal, que ela possui livre os carregadores de energia, que são os elétrons, né? Então é um meio material, você precisa desse meio material. Se a gente tem um material que é isolante, a mobilidade desses elétrons não é tão intensa, né? Então você tem um material que, se ele não decompor com o calor e ele não transfere bem a energia, isso é porque ele não tem portadores de carga e de energia móveis, né, para poder fazer essa condução. Só que, além dessa situação em que eu falei que o metal tem elétrons livres, a gente também tem quando a rede, o sólido, quando ele transfere calor, também por difusão molecular. Esse fenômeno ele é muito mais importante na parte de gases e líquidos. Por quê? Porque eles estão livres daquela rede rígida, né? Que é um metal, que é um sólido. Então, a difusão molecular faz com que as partículas carreguem energia e assim realizem a condução, tá? Então, aqui a gente tem que em sólidos a condução ocorre via agitação térmica da rede ou via movimentação de elétrons livres, não é isso? E nos gases líquidos o processo de difusão molecular é bem mais importante, digamos assim, né? Como uma diferenciação, a gente pode pensar bem que no seguinte: imagina que tu tem um tubo, certo? Imagina que você tem aqui um tubo e do lado de fora desse tubo, do lado de dentro desse tubo, você vai ter um fluido, vamos supor um fluido frio, e aqui pelo lado de fora, né, dessa tubulação, você tem um fluido quente, certo? O que vai acontecer? Há um gradiente de temperatura, né? Ou seja, o fluido quente está numa temperatura maior e o frio numa menor. Então há um delta T, há uma variação de temperatura entre uma temperatura quente aqui, TH, e uma fria aqui, TC. Então esse TH menos esse TC, esse delta T, ele é a minha força diretora. Ele é o que faz com que o meu calor flua do meio mais quente para o mais frio, né? Por questões termodinâmicas. Então, o que acontece? Esse fluido quente, dependendo da movimentação que ele vai ter aqui por fora, eu vou ter uma certa resistência térmica. E o fluido frio também passando por dentro,
dependendo de como ele faz aqui, quando eu digo isso, eu estou falando se ele está digamos assim, em regime turbulento ou em regime mais laminar, certo? E isso vai fazer uma diferença para essas resistências térmicas. Além dessas resistências térmicas, eu tenho a resistência térmica do próprio tubo. Vamos supor que seja um tubo de aço. Então ele também imprime uma resistência térmica. Então observe que eu vou ter uma resistência térmica global, que é o acoplamento de todas essas resistências térmicas. Junto aqui da parede do tubo, se o fluido quente, mesmo ele estando turbulento mais aqui no bulk, mais na parte central, ele vai ter uma películazinha que vai aderir aqui devido à viscosidade, né, na parte de fora do tubo. E essa películazinha aqui, ela também vai conferir uma resistência, porque também ela pode conduzir calor, essa película. Então, é uma coisa contrária, ela tem uma condução, mas também ela tem uma resistência térmica. E quanto maior for essa condução, menor a resistência e vice-versa. Então, nesse caso eu estou dando um exemplo em que a convecção, porque as misturas aqui, o fluido, ele está sendo, né, digamos assim, por diferença de pressão, diferença de densidade, está havendo uma mistura das camadas dos fluidos, né? Ele está se movendo e está conduzindo calor por essa movimentação, e há também a condução de calor material aqui perto do tubo. Então há um acoplamento de convecção com condução, há um acoplamento. Isso é perfeitamente possível e dificilmente a gente desacopla uma coisa da outra, né? A gente pode até considerar que um é mais importante que a outra para facilitar o modelo matemático, mas qualitativamente isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo, tá? Bom, então condução e convecção tem essa diferença, né? A convecção, aqui só lendo o conceito, necessita de um meio fluido para ocorrer e se dá devido à diferença de densidade num fluido, o que provoca correntes convectivas que transportam calor, né? Então a gente tem vários exemplos aí, né, pessoal? Aquela velha história, se você sopra um café em cima, você está aumentando a turbulência ali e diminuindo a resistência para o transporte de massa também. E aí aquelas partículas mais energéticas conseguem escapar do líquido, né? E começam digamos assim, a diminuir a temperatura do meio. Então há toda uma discussão sobre convecção e há vários modelos matemáticos dependendo da situação. Se eu tiver um modelo como esse de tubo e casca que eu falei agora há pouco, que é como se fosse isso, né? Você tem tubos e tem uma casca por fora, você tem um modelo matemático. Se você tiver um destilador, você tem um tipo de modelo matemático. E aí você pode estudar as transferências de calor, sempre respeitando a peculiaridade do processo, né? do que você está realizando. Bom, a radiação é uma terceira modalidade de transporte de energia térmica, que ela ocorre sem o meio material, ocorre até no vácuo, né? Então essa daqui ocorre devido à diferença de temperatura também. Nosso corpo, mesmo a temperatura ambiente, por mais que a gente não tenha um fluxo enorme de radiação, mas a gente também emite uma certa radiação, inclusive na região do infravermelho, né, pessoal? É o que faz com que aquelas portas automáticas abram, é o que faz com que, sei lá, você consiga medir a temperatura do seu corpo, né? Porque depende, a intensidade e o comprimento de onda depende disso. E a radiação a gente estuda muito mais na química, por quê? Porque a gente estuda espectroscopia, né? Então quando a gente estuda espectroscopia, a gente entende e vê bastante a interação dessa radiação com a matéria, que é exatamente a base para a espectroscopia, né? Então, essas ondas magnéticas são emitidas devido ao estado térmico dos corpos, não é isso? Então, também há uma ampla discussão por trás disso, como eu falei, não é objeto dessa disciplina, mas é bom ter noção desses conceitos que a gente pode precisar, tá? Para um fluxo convectivo, podemos ter a transferência de calor entre dois fluidos ou entre um fluido e uma superfície, né, como eu tinha comentado com vocês. E o fluxo ele pode ser natural ou forçado. Quando eu falei a situação de soprar, né, eu estou forçando um fluxo, né? Então eu estou forçando o fluxo convectivo. Se você pegar pás, né, e agitar dentro de um sistema, você também está forçando fluxos convectivos e
A gente sabe que se você pegar uma colher, colocar dentro de um líquido quente e agitar, você consegue diminuir a resistência térmica e fazer ela perder calor mais fácil, né? Você esfria, a gente faz isso amplamente. Mesmo pessoas que não conhecem nada desses conceitos da matemática disso, elas usam esses artifícios para esfriar o que quer que seja, né, pessoal? Para esfriar as coisas. Então, é isso. Observação 4. Podemos estudar os sistemas do ponto de vista macroscópico, microscópico ou molecular. Tá? Isso vai depender do enfoque que você está dando. Claro que se eu for estudar aqui um processo de absorção de gás, tem uma reação, essa reação ela libera sei lá, monóxido, e eu quero passar esse monóxido por uma solução e ele vai ser absorvido, blá blá blá. Então eu posso calcular os fluxos, ver como é que esse gás vai passar por cima dessa solução, calcular um tempo que ele precisa passar ali para que seja absorvido, para diminuir o CO no fluxo final. Então, eu tenho normalmente essa abordagem a gente faz ela macroscopicamente, né? Mas eu posso recorrer também a modelos microscópicos. Então, a gente pode especificar se a situação é estacionária ou transiente, e saber qual é o fluxo estudado, né? Um exemplo, ainda nisso, eu quero absorver um gás tóxico, né? Que ele está sendo lançado na atmosfera, vamos supor aí o CO, aí eu vou passar ele por uma solução que vai absorver esse gás, e aí o que acontece? Eu tenho que saber se enquanto eu estou passando ele, aquele gradiente de concentração, porque na solução a concentração dele tem que estar menor, para ele ir de uma concentração maior para menor, para ele ser absorvido no líquido. Então eu tenho que saber se aquele gradiente vai permanecer constante e vai ser uma força diretora constante e apropriada para que esse CO continue sendo absorvido. Eu tenho que saber se num determinado momento essa absorção vai parar, certo? Eu tenho que saber quais são os níveis de CO que eu vou poder reduzir. Então tem toda uma ideia, né, qualitativa por trás disso que me direciona para a parte quantitativa, né? Também, como eu já tinha falado, eu posso estudar isso unidirecionalmente ou bidimensionalmente. Vai depender da situação, tá? Bom, mas o que é importante também é que a gente estabeleça qual é a modalidade de transporte. Aí aqui tem um exemplo. Vamos supor que eu vou estudar um transporte de calor por convecção somente em um regime transiente, ou seja, o gradiente de temperatura depende do tempo, com uma convecção forçada, ou seja, há uma pá, há uma hélice, alguma coisa, por exemplo, girando o fluido, certo? E vou estudar essa transferência em um sentido, unidirecional. Então observe que eu elenquei aí todas as características da minha modalidade de transporte, e a partir dessas características é que eu vou fazer o estudo daquele determinada aplicação, daquele determinado problema, tá? Então, é isso. Do ponto de vista qualitativo, vocês podem ler eu vou colocar aqui o que vocês, essa parte que a gente pode ler, essa parte inicial, além de ler isso aqui do caderno, tá? Deixa eu colocar aqui. Bom, então gostaria que vocês dessem uma lida. Eu estava falando aqui, gostaria que vocês dessem uma lida, dê uma pausa no vídeo, tá? Transferência de calor e suas aplicações. Dê uma lida nessa parte. Pode pausar o vídeo agora e ler isso aqui. Só uma introduçãozinha sobre condução. Leiam essa parte aqui, tá? Também dá para pausar o vídeo aqui agora e ler. Quando chegar nessa parte aqui de convecção natural e forçada, vocês agora dão uma pausa aqui, que ela vai por aqui e continua desse lado direito, tá? Então pausem o vídeo e deem uma lida, tá? Em espanhol é tranquilo, ler muito tranquilo. Então, ao longo aqui das aulas, eu vou colocando algumas coisinhas para vocês lerem aqui, tá? Para vocês darem uma lida e fixar, certo? Quando eu falar de camada limite, alguma coisa que seja necessário, eu vou colocando aqui, e eu estou usando o livro, vou botar a referência aqui, estou usando esse livro, né, do McCabe, esse aqui, que vocês podem consultar vários assuntos lá, tá? Quem quiser o livro, depois pode falar comigo que eu posso colocar o PDF dessa versão em espanhol, um livro muito, muito bom mesmo. Bom, continuando. Depois de falar disso, dessa introdução sobre essas modalidades de transporte,
né, a gente pode falar um pouco sobre a equação, as equações gerais, né? Observe o seguinte, eu tenho aqui equações básicas dos fenômenos de transporte. Obviamente, elas servem para o tratamento quantitativo, né? E a gente tem que observar se há simplificações, tem que saber interpretar de forma correta. Então, eu até já tinha dito, dado uma introdução, como é que essa equação vai se comportar, como é que ela vai ser. Ela vai mostrar sempre um fluxo, tá? Ela vai mostrar um fluxo, que aqui está representado por esse J aqui, JI, que é um fluxo de calor, momento ou massa, dependendo da modalidade de transporte. Um coeficiente cinético, que é uma constante que ela pode depender de várias coisas, da direção, pode depender do tempo, mas por enquanto aqui encarem como uma constante. E a gente vai ter a força diretora, tá? Que é, no caso da temperatura, desculpa, do calor, o gradiente de temperatura. No caso da massa, o gradiente de concentração, por exemplo. No caso do momento, o gradiente de pressão e por aí vai, tá? Então a equação geral ela tem esse aspecto, ok? Então tá aqui a leitura. Bom, cada um de cada caso a gente tem a equação da seguinte maneira. No transporte de calor, a nossa unidade, né? Fiquem atentos, a gente vai usar joule por metro quadrado segundo, o que joule por metro quadrado segundo, pessoal, como joule por segundo é watts, né? Então joule por metro quadrado segundo, isso também é watt por metro quadrado, tá? Então a gente tem aqui um fluxo de calor por área, é o que vai aparecer bastante. Observe que aqui no sistema de engenharia britânico, né? O sistema que é muito usado pelos americanos, que é muito usado não, que é usado só pelos americanos, basicamente, eles usam em BTU por pé quadrado hora. Então as conversões a gente vai ter que estar atento também, né? À medida do possível a gente vai fazer uma ou outra conversão, tá? A condutividade térmica é o meu coeficiente cinético naquela equação. Só para lembrar a equação que eu coloquei, JI igual a L vezes a força diretora, né? Então, o meu coeficiente cinético, nesse caso, vai ser a condutividade térmica. Então, a condutividade no SI ela é dada por joule metro segundo grau Celsius. Lembrando que isso aqui é watts, né? Ou seja, pode ser watts por metro grau Celsius. E no outro sistema a gente tem BTU por pé hora Fahrenheit, que é muito usado. Uma outra propriedade que vai ser bastante importante para a gente é a difusividade térmica, que ela vai ser a relação entre a condutividade, que é esse coeficiente cinético, portanto ela depende dessa condutividade, e a gente faz ela específica para uma determinada quantidade do material e quantidade de energia, digamos assim. Então você divide pela massa específica e pelo calor específico, tá? Pela massa específica e calor específico. Apropriadamente a gente, né, quando for apropriado, a gente vai tratar um pouco mais tanto das unidades como do significado disso aqui, tá? Isso, acredito eu que nem nessa disciplina a gente vai fazer, porque a gente faz isso lá na transmissão de calor, mas pode ser que apareça, tá? Não se preocupem não. No caso da massa, a gente vai ter quilograma por metro quadrado segundo, mais uma vez um fluxo, né? A gente tem aqui massa por tempo por uma área, né? Ou então libra massa, né? No caso não a libra força, né? Depois também a gente precisa ter cuidado para distinguir isso. Libra massa por segundo pé quadrado, certo? O coeficiente cinético nesse caso vai ser metro quadrado por segundo ou pé quadrado por segundo. Isso aqui a gente vai trabalhar bastante depois, tá? Nas aplicações. A quantidade de movimento, né, ou de momento, ele vai ser massa vezes velocidade por área e tempo. Isso aqui é o momento, né? Massa vezes velocidade. Então, quilograma vezes metro por segundo dividido por metro quadrado por segundo. Aqui, no outro sistema, libra por pé segundo, que isso aqui é velocidade, isso aqui é massa, dividido pela área e por tempo. Então, aqui é um fluxo de quantidade de momento, né, por área. Nesse caso, nosso coeficiente cinético ele vai ser a viscosidade dinâmica, que também eu vou mostrar já no próximo vídeo, quando a gente falar aqui da lei de viscosidade de Newton, eu vou mostrar, né, essas unidades aqui para viscosidade dinâmica. E a gente vai precisar também entender o que é essa viscosidade dinâmica
dividido por essa massa específica, que é o que a gente chama de viscosidade cinemática, tá? Então, esses são alguns termos, algumas unidades que se usam. É claro que a gente precisa aprender a usar a equação, né? A gente precisa aprender a usar a equação. Bom, como eu também já tinha falado, quando você tem o transporte de calor, a gente usa a lei de Fourier, e a força diretora é o gradiente de temperatura. No de massa é a lei de Fick, e a força diretora é o gradiente de concentração. Na transporte de quantidade, a lei de viscosidade de Newton, e o gradiente é o gradiente de velocidade que a gente usa, tá? Bom, antes de partir aqui pro restante, né, e dar uns exemplos aqui e partir para a lei de viscosidade de Newton, que a gente vai só tocar aqui rapidamente, vamos entender uma coisa, né, que é uma coisa que eu preciso deixar claro, que a gente precisa acrescentar também. Quando a gente for tratar com massa, por exemplo, a gente vai tratar muito para facilitar a nossa vida com o sistema binário. Ou seja, eu vou ter um composto A difundindo em B. Vamos supor acetona difundindo em água, álcool em acetona, cloreto de sódio cristalizando num meio aquoso. Então, eu preciso fazer essa distinção, tá? Como eu já tinha dito também, a gente vai ter que especificar como é que são as características da nossa modalidade de transporte, né? Se o gradiente é constante, se eu posso usar só uma derivada espacial, se eu vou usar só uma direção, só a direção x e por aí vai. Mas aqui eu quero mais chamar a atenção para essa parte aqui, tá? Quando a gente for resolver integrais para calcular o fluxo, a gente vai sempre especificar fluxo de A em B, por exemplo, tá? Então, ficar atentos a isso. Ainda estamos numa parte introdutória, né? Bom, ainda diz também, para facilitar as contas, o nosso coeficiente cinético ele é constante, ou seja, a minha condutividade aqui no calor ela é constante, o meu coeficiente de difusão aqui ele é constante, a minha viscosidade dinâmica ela é constante, então vai depender, isso também vai modificar a matemática da coisa, se ela for constante ou não. Em geral a gente considera constante para modelos mais simples, é para ter modelos mais simples. Outra coisa, o meu escoamento ele tem massa específica constante, né? O meu fluido ele vai ter massa específica constante, como a gente costuma chamar, a densidade dele é constante. Então isso também modifica a matemática da coisa. Há uma fonte externa, sei lá, há aquela força diretora, eu acrescento algo mais. Vamos supor, estou esperando um cloreto de sódio cristalizar num seio, né, de material aquoso, de sei lá, uma mistura que tem água e, sei lá, um sólido, e eu quero cristalizar, cloreto de sódio, cloreto de potássio, sei lá, não importa. E aí eu vou usar uma força, uma pá, vou usar uma hélice, um eixo. Então eu tenho esse acréscimo de energia devido a isso, então eu tenho que reparar nisso também, tá? Então, inclusive, quando você vai fazer balanço de massa, balanço de energia, na disciplina de operações unitárias 1, você leva em consideração se há trabalho de eixo, se há isso tudo, tá? Então, isso tudo tem a ver, vai modificar a matemática e o entendimento da modalidade de transporte, tá? Esse vídeo aqui, ele já está com 28 minutos, tá, pessoal? Então, eu vou fazer um vídeo de cerca de 30 minutos, tá? Quando chegar bem aqui em 30 eu paro. Na verdade, eu vou parar agora, antes de 30, porque senão eu vou ter que parar no meio do caminho, né? Então, o que acontece? Peguem essa primeira parte, já leiam o que eu coloquei aí. É um vídeo de 30 minutos, junto com a leitura, não dá um estudo de mais de 1 hora por dia. Então, vocês podem ler esse material que eu coloquei aqui, tentar ver aí essa questão das unidades, pegar o entendimento da coisa, e eu vou continuar falando aqui no próximo vídeo da equação de balanço, né, a balanço das propriedades transportadas. Vou dar esse exemplo aqui e vou já botar uma outra leitura aqui. Vou procurar uma leitura aqui para colocar, também fazer um vídeo mais curtinho para vocês continuarem estudando, tá? Então, lembrando que eu ainda vou preparar, quer dizer, já tenho preparado uma lista de exercícios. No momento oportuno eu coloco para vocês. E é isso. Por um primeiro vídeo, meia hora está muito bom. Eu vou fazer mais vídeos e vocês aguardem um por dia. Ou se eu conseguir editar bem e ajeitar tudo direitinho, eu posso colocar mais de um por dia.
mas eu quero esse compromisso desse uma hora e meia de estudo por dia, que não tem problema nenhum, não é grandes coisas, tá? Valeu, até logo.